Boa noite. Iniciamos o mês de julho e eu tenho certeza que Deus tem algo profético para este mês sobre a tua casa, sobre a minha casa e principalmente sobre as nossas famílias. O mês de julho nós temos como tema provisão e sabemos que o nosso Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades. Eu separei para ti uma passagem, mas eu gostaria de convidar você a estar lendo, num momento oportuno, todo o capítulo de número 22 do livro de Gênesis. Eu vou me ater nessa noite a ler somente do verso 9 até o verso de número 18. E gostaria que você prestasse atenção em tudo que essa palavra traz ao nosso coração. E diz assim: E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda voz o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, antes de estar planando essa mensagem. E o título dessa mensagem é A Fé que Toca o Coração de Deus. O que você faria para tocar no coração da pessoa amada? Ou de alguém que você gostaria de tocar o seu coração? As mulheres com certeza ficariam alegres se você trouxesse um sapato de salto. Os homens, quem sabe, se você comprasse para ele uma entrada em algum jogo de futebol onde ele gostasse de estar assistindo o seu time. Mas a pergunta aqui: o que eu poderia fazer para tocar o coração de Deus? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o texto nos mostra algumas características da fé que toca o coração de Deus. Você pode tocar o coração de Deus através da sua fé. A primeira coisa que eu gostaria de estar conversando contigo é sobre aquela fé que suporta provações, ainda que sejam provenientes do próprio Deus. Foi Deus quem colocou Abraão à prova. A fé que só aceita aquilo que nos agrada nunca é genuína. Mas a fé que aceita, sim, a vontade de Deus, essa é a fé verdadeira. Aquilo que Deus quer fazer da minha vida, aquilo que Deus quer fazer da minha casa, da minha família, isso sim agrada o coração de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de estar compartilhando contigo é dizer que a fé verdadeira é demonstrada quando continuamos confiando em Deus, mesmo diante das provas mais difíceis e mesmo sem entender os porquês. Porque toda vez que vem uma prova, uma luta para a minha vida, a minha casa, a primeira pergunta que costumamos fazer é: por que Deus? Ao invés de nós perguntarmos isso, nós deveríamos estar perguntando: para que Deus? Qual é o ensinamento que o Senhor quer trazer para a minha vida? Qual é a experiência sobrenatural que o Senhor quer trazer para a minha casa? E muitas vezes esses porquês têm impedido de nós vermos
a bênção, a glória e a presença de Deus dentro da nossa casa e da nossa família. Segunda coisa, a fé é aquela que se apoia nas promessas de Deus, sem duvidar. Abraão pensou, se Deus disse que Isaque será chamado a minha descendência, ele cumprirá, mesmo que para isso ele vai ter que ressuscitar o meu filho. E eu vou sacrificá-lo. Porque se Deus falou, se Deus prometeu, eu tenho certeza que Ele vai prover todas as coisas necessárias para a minha vida e para a minha casa. Terceira coisa, a fé é aquela que crê na provisão de Deus, ainda que sem saber de onde e de como ela virá. Nós passamos o mês passado, o mês de junho, fazendo um propósito, que os milagres de Deus chegassem à nossa casa. E os milagres de Deus só vão chegar se eu colocar a minha fé em ação. E certo disso, no mês seguinte nós estamos entrando com a providência de Deus. A providência daquilo que Deus tem, de milagres, de bênçãos e de resposta para minha casa e para minha família. Abraão não sabia de onde e nem como Deus iria prover, mas ele cria que Deus iria prover aquilo que era necessário para o sacrifício. Imagine você pegar o seu filho, subir um monte, sabendo que ele iria ser o sacrifício. Preparar o altar com todas as pedras necessárias, preparar toda a lenha necessária, colocar fogo sobre aquele altar e preparar o seu filho, amarrar seu filho para colocar sobre isso. Se isso não é fé, o que será fé para você nessa noite? Abraão, no verso 14, ele disse, no monte do Senhor se proverá. O monte do Senhor representa o lugar de adoração e principalmente de oração, de entrega, de renúncia, de sacrifício. E se nós olharmos, foi no Monte Sinai que Deus se revelou a Moisés e deu as leis para o seu povo. Foi no Monte Carmelo que Deus mandou fogo do céu quando houve a oração de Elias. Se nós olharmos, no Monte Sião foi onde Deus construiu o templo para ele, o templo do Senhor. Ele proverá cada uma das minhas necessidades, porque Ele é Deus e Ele é sabedor de todas as minhas necessidades, de todas as minhas angústias e sofrimentos. Quarto item da minha pregação. A fé é aquela que está pronta ou está disposta a obedecer com prontidão, sem lutar, e a sacrificar, ou seja, a entregar no altar do Senhor aquilo que Ele nos pede. Ainda que seja o nosso bem mais precioso, o que Deus tem pedido para nós entregarmos no seu altar. Crer na provisão de Deus é verdadeiramente sacrificar. Crer na provisão de Deus é verdadeiramente entregar a Ele tudo o que Ele tem colocado no meu coração. Se Deus pediu, com certeza Ele vai realizar. Se Deus ordenou, com certeza Ele vai trazer à existência. Se Deus pediu algo ao teu coração, entregue no altar de sacrifício. Entregue nas mãos verdadeiramente, para que o Senhor traga a provisão necessária para a sua vida e para a sua casa. Será que Ele não tem pedido o conforto das suas noites? Será que Ele não tem pedido alguma das tuas noites para que você possa fazer algo para Ele? Será que Ele não tem pedido alguns programas que nós temos assistido, seja no YouTube, seja na televisão, que tem verdadeiramente prejudicado a nossa espiritualidade, o nosso contato e a nossa intimidade com Deus? Será que no altar do sacrifício Ele não tem pedido algumas práticas que nós temos feito de errado, ou no nosso trabalho, ou no nosso dia a dia, que verdadeiramente o Espírito de Deus tem nos incomodado? Será que no ímpeto verdadeiramente consumista nós nos leva a ficar endividados e sobrecarregados porque temos comprado além das nossas necessidades? Aqui Deus está perguntando, e aqui Deus quer iniciar um mês de julho, um mês onde eu creio que Ele trará provisão necessária para a minha casa, para a minha família
e principalmente para aqueles da igreja, seus servos. Ele está perguntando: o que você precisa entregar essa noite no altar do Senhor? O que vai te custar, muitas vezes, muito, para que você possa depositar no altar do Senhor? Eu sei que nós servimos a um Deus que fala, eu sei que nós servimos a um Deus que ministra, eu sei que Deus fala ao coração dos seus servos. Eu queria desafiar você: faça o seu sacrifício perante o Senhor nesse mês, e Deus trará a bênção necessária para a sua vida. Os dízimos e ofertas que pertencem ao Senhor, porque é aqui que se mede o nível verdadeiramente de entrega de uma pessoa ao Senhor. Dízimos e ofertas são santos e são para o trabalho do Senhor. Se eu tenho retido automaticamente, eu preciso voltar a praticá-los. Deus tem me dado semente para me lançar, para me colher. Se eu tenho comido as minhas sementes, com certeza a consequência é muito maior do que você plantar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quero convidar você nessa noite a estar apresentando o teu mês diante do Senhor. Queria que você iniciasse o mês de julho debaixo da proteção e da bênção da palavra do Senhor. Deus tem falado ao nosso coração que Ele é o Deus que provê todas as coisas. E eu queria que você se posicionasse perante Deus nessa noite, em todas as áreas da sua vida, que você possa fazer entregas diante do altar de Deus. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra onde fala do sacrifício de um filho, Senhor, onde Abraão foi conclamado por Deus a entregar o que era mais precioso para ele. Na sua velhice, ele tinha somente esse filho, Isaque. E Deus pede que ele seja ofertado no altar. E a Bíblia fala que ele se prepara juntamente com seu filho, anda alguns quilômetros, e quando chega no lugar onde Deus determina, ele sobe, somente ele e somente o seu filho, com tudo o que era necessário para o sacrifício. Enquanto ele subia aquele monte, o seu filho pergunta: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. E ele olha para o seu filho e diz: Senhor, filho, o meu Senhor proverá aquilo que eu preciso. Amados, fé é verdadeiramente depositar nas promessas daquele que é Senhor da sua palavra. Nós temos tido a oportunidade de vivenciar a palavra de Deus no decorrer desses dias. Nessa quarentena, o Senhor tem nos brindado com palavras maravilhosas que têm verdadeiramente acalentado o nosso coração. E hoje nós queremos iniciar este mês diante da provisão de Deus, porque somente Ele pode suprir todas as necessidades daquilo que eu preciso até o final deste ano. Este ano pertence e está nas mãos do Senhor. Não existe nada fora do controle de Deus. Inclusive a minha vida financeira, inclusive a tua vida financeira, enquanto verdadeiramente confiarmos nas promessas do Senhor, Ele trará à existência todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, Jesus. Coloque a tua mão na posição de receber e receba a bênção apostólica agora, neste momento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Que você tenha uma semana de paz, de vitória e de tranquilidade. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.